Isso porque muita gente morreu tentando encontrar o ouro no fundo dessas águas. E aí, beleza? Eu sou o Ives Tomazini e roubado não é achado. Eu acho que eu só vou te contar hoje onde está um dos maiores segredos da história recente, porque eu não tô nem afim de entrar num lago de 170 metros de profundidade. No alto das montanhas, cercado pela floresta, na Áustria, tem um lago chamado Toplitz, Lago Toplitz. Esse lago ele ficou tão famoso que ele chegou a ser mencionado num filme do James Bond, com o nosso saudoso Sean Connery. Esse lago, apesar de fazer parte de uma paisagem estonteantemente linda, ele ficou famoso por outra razão. Dizem que no fundo dele existe uma grande parcela do tesouro reunido por Hitler. Como toda a nação vilanesca que foi dominando territórios, a Alemanha não fez diferente. E juntou saques e mais saques de pessoas inocentes, desde museus a obras de arte, a objetos pessoais, reunindo assim um dos maiores tesouros da história. Daí você vira pra mim e pergunta, tá, e o lago? O que o lago tem a ver com isso? E eu te falo, essa lenda toda começou no final da Segunda Guerra Mundial. Assim, desde 1944, o Hitler já estava sabendo que ele ia perder a guerra. Pra você ter uma noção, ele fez essa declaração que eu vou ler pra você agora em 1944, só que só veio a público em 1947. Seremos finalmente vencidos. A Inglaterra recusa o armistício. Churchill será o responsável perante as gerações futuras pelo esmagamento do Ocidente. A próxima guerra verá o extermínio da Europa em um dia. Se o nosso povo dela escapar, terá de retomar o facho da civilização e reagrupar a elite ocidental. Quero constituir um tesouro para o advento do futuro grande Reich. E ainda nessa época ele tratou de colocar em ação um plano que reunisse todas as riquezas saqueadas e reunidas pelos nazistas. E como essa região da Áustria era um bastião da resistência nazista, nada mais plausível que esconder o ouro por ali, não é mesmo? E assim, para te adiantar, realmente alguma coisa foi encontrada naquela região, mas isso eu falo mais um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, vamos ficar com a maldição do lago. Como qualquer outro lugar que guarda um tesouro importante, a região é obviamente considerada por alguns como amaldiçoada. Isso porque muita gente morreu, dezenas de pessoas morreram tentando encontrar o ouro no fundo dessas águas. E eu não tô falando de amadores não, tá? Tô falando, por exemplo, do Alfred Egner, um mergulhador profissional que morreu em 1963 mergulhando no lago e encontrando no fundo dele a sua própria morte. E como se maldições, superstições e o puro cagaço já não fosse o suficiente para fazer muita gente se afastar do lago, acredita-se que lá tenha mais ou menos umas 4 toneladas de explosivos não detonados. Por quê? Porque os nazistas usavam essa região, esse lago, para fazer testes. Lá, por exemplo, eles testavam alguns torpedos nas rochas ao redor do lago, e você consegue até hoje ver os buracos causados pelas explosões. E como se não bastasse maldição, superstição, cagaço e ainda por cima explosivos perdidos submersos, diz-se ainda que existe, há quem acredita até hoje, eu duvido, mas que durante pelo menos um tempo existia um braço sobrevivente do exército nazista que cuidava especificamente só para proteger os tesouros ainda perdidos. Porque como naquela declaração que eu li agora há pouco do Hitler, eles realmente acreditavam que um dia poderiam retornar para tentar conquistar o mundo e assim, esse ouro escondido ajudaria bastante. Então, e antes de eu falar do que especificamente já foi encontrado dentro do lago, vamos comentar um pouquinho sobre as coisas que foram encontradas na região, o que corrobora e comprova que os nazistas acuados realmente esconderam muita coisa por ali. Se você tá com cifrões nos olhos que nem eu, já pega a calculadora, um bloco de notas e vamos lá. Em maio de 45 foram achados 100 milhões de peças de ouro em um grande esconderijo em Alt-Aussee, no fundo de uma mina de sal. Depois acharam mais 1 bilhão enterrado no jardim da Vila Carey, que teria pertencido a um chefe do serviço secreto nazista. Fora mais 100 toneladas de ouro achado em outra mina de sal também. Sem falar no tesouro do barão Helmut von Himmel, que foi achado dentro do porão do palácio de um arcebispo em 1946. Isso porque a gente não tá falando também, a gente não tá contabilizando as obras de arte, tá? Que reúne um tesouro infinito assim, e que, com certeza vai render um episódio do Sempre Aventura só sobre isso. E isso é porque eu não falei dos 36 castiçais de ouro, da banheira de prata do Göring, que foi encontrado debaixo de um subsolo cimentado. Olha a paranoia dos caras. Então, lembra que eu comentei que talvez existisse, pelo menos durante um tempo, um braço sobrevivente do exército nazista, que trabalhasse nas sombras para esconder todos esses tesouros? Talvez não seja tão loucura assim. Em 1946, teve um ex-tenente que participou da operação de camuflagem dos tesouros que fez a seguinte declaração: prisioneiros russos enterraram perto de Lend 30 caixas de ouro, pedras preciosas e objetos de grande valor.
Eu sei porque eu estava lá. Só que alguns dias depois desse cara ter feito essa declaração e ter empolgado um bando de aventureiros que pegou uma picareta, uma pá e foi em busca do tesouro, esse cara foi desaparecido. E isso acontece que ele tinha um irmão que se empolgou com a ideia de procurar também esse ouro todo, e esse irmão recebeu uma ameaça misteriosa e parou qualquer busca. Tá, e lembra que eu te falei que realmente alguma coisa já foi encontrada no fundo desse lago específico? Vamos lá. Em 1959, o exército norte-americano, apoiado pelo próprio FBI e trabalhando em conjunto com uma equipe técnica alemã, usaram os melhores equipamentos que eles tinham na época, de ponta, e foram explorar as profundezas do lago em busca de alguma coisa. E de fato, eles encontraram 16 caixas de madeira numa profundidade de mais ou menos uns 80 metros, só que a alegria de aventureiro dura bem pouco e quando eles abriram as 16 caixas, eles encontraram notas falsas de franco. Por quê? Porque os nazistas usavam essa técnica de notas falsas, dinheiro falso, para desestabilizar a economia dos aliados durante a invasão. Só que isso não significa que o tesouro é falso, cara. Não significa que lá não tem nada o que nunca teve. Até assim, vamos lá. Pensa comigo, se você encontrasse, você ia contar pra alguém? E se tu começou esse vídeo aqui com uma picareta na mão, uma pá nas costas e um chapéu na cabeça, pode manter os ânimos bem acesos, porque assim, independente de quanto valha o total do tesouro reunido por Hitler, na década de 60 tinha uma estimativa de que ele valeria mais ou menos uns 500 bilhões de francos. Imagina quanto estaria valendo hoje em dia. E para terminar esse vídeo com uma boa notícia, eu te falo, a imensa, inconcebível, gigantesca maioria do tesouro reunido pelo Führer nunca foi encontrado. Bom, é isso aí. Se você gosta de livros, nerdices, curiosidades e afins, considere se inscrever nesse canal ou indicar para alguém que pode gostar desse tipo de assunto também. Se você tá afim de começar a investir no mercado de tesouros perdidos, nunca comece pelo X e, no caso de dúvidas, sempre aventura.